Pergunta 1. Os sinais que definem o momento de passagem dos fluxos de pedestres e de veículos são: Pergunta 2. A placa A2B significa: Pergunta 3. A placa R37 significa: Pergunta 4. A categoria que habilita o condutor a dirigir veículos automotores e elétricos de 4 rodas com peso bruto total até 3.500 kg é a categoria. Pergunta 5. A placa A21E significa: Última pergunta. O carro atola na areia. Quais os procedimentos corretos para desatolar? Pergunta 1. Nas rodovias onde não houver local apropriado para a operação de retorno, o condutor deverá parar o veículo. Pergunta 2. Diante da placa R16, você entende que aqui só é permitido circulação de veículos com... Pergunta 3. Melhoram a percepção do condutor e separam as faixas de trânsito. Pergunta 4. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais será de... Pergunta 5. Possui caráter educativo e deve ser aplicada sempre que a infração for de natureza leve ou média, não tendo o condutor cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Última pergunta. Ocorre o recolhimento da CNH quando o condutor... Pergunta 1. Quando se pode usar o acostamento? Pergunta 2. O que significa a placa de fundo azul com um P? Pergunta 3. Qual a distância mínima para parar atrás de outro veículo? Pergunta 4. O que fazer ao se deparar com um ciclista na via? Pergunta 5. O que indica uma linha contínua amarela no centro da via? Última pergunta. O que fazer ao se deparar com uma lombada? Pergunta 1. Qual placa significa alfândega? Pergunta 2. Qual placa significa cruzamento entre vias? Pergunta 3. Qual placa significa proibido ultrapassar? Pergunta 4. Qual placa significa mão dupla adiante? Pergunta 5. Qual placa significa pista irregular?
Última pergunta. Qual placa significa dê a preferência? Pergunta 1. Para se evitar o superaquecimento do motor, deve-se observar no painel de instrumentos. Pergunta 2. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo CTB. Pergunta 3. O sinal I22 indica. Pergunta 4. O sinal R24B indica. Última pergunta. Nas festas, feriados prolongados, sempre ocorre um determinado tipo de condição adversa, a saber, Pergunta 1. Conduzir o veículo sem portar a CNH é infração de natureza. Pergunta 2. Qual dos materiais abaixo é seguro para afastar cabos elétricos energizados de locais de sinistro? Pergunta 3. O condutor que se recusar a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes mediante recibo o documento de habilitação será punido com Pergunta 4. O cinto de segurança é um equipamento destinado obrigatoriamente. Pergunta 5. Subidas, descidas e desvios são considerados condições adversas. Última pergunta. São consideradas condições adversas de tempo. Pergunta 1. O que fazer ao ouvir sirene de veículo de emergência? Pergunta 2. O que significa uma placa azul com símbolo branco? Pergunta 3. O que é direção defensiva? Pergunta 4. Quando se deve usar a buzina? Pergunta 5. O que fazer ao ver um ciclista na via? Última questão. O que significa a placa de trânsito com um triângulo invertido? Primeira pergunta. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso é infração de trânsito de natureza. Segunda pergunta. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se... Terceira questão. Afastar os curiosos, desligar o motor do veículo envolvido e orientar para que não fumem no local é uma ação do socorrista no caso de... Quarta pergunta. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete.
Quinta pergunta. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Última pergunta. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos. Primeira pergunta. O defeito mais comum no carburador caracteriza-se por... Segunda questão. O sistema que tem como finalidade evitar o desgaste das peças do motor chama-se... Terceira pergunta. Nas estradas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Quarta questão. A peça que tem a função de fornecer energia para o motor de arranque chama-se... Quinta questão. Um silvo longo significa... Última questão. A placa de NUA 19 adverte... Primeira pergunta. O condutor que deixar de retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via comete infração. Segunda pergunta. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km/h é considerada a mínima numa via. Terceira pergunta. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a... Quarta pergunta. Em motocicletas, é proibido o transporte de crianças com idade inferior a... Quinta pergunta. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista não deve... Última questão. A válvula termostática serve para... Primeira questão. A frase "ultrapasse sempre pela esquerda" faz parte das placas. Segunda questão. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores. RENAVAN é de competência. Terceira pergunta. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Quarta pergunta. A placa a seguir significa... Quinta pergunta. Em caso de sinistro com vítimas presas em ferragens, qual dos telefones abaixo deve ser acionado preferencialmente? Última pergunta. Pode dirigir descalço? Primeira pergunta. Qual placa significa mão dupla? Segunda pergunta. Qual placa significa proibido ultrapassar?
Terceira questão. Qual placa é proibido estacionar? Quarta pergunta. Qual placa significa rotatória à frente? Quinta pergunta. Qual placa é parada obrigatória à frente? Última pergunta. Qual placa significa alfândega? Primeira pergunta. Um silvo longo significa? Segunda pergunta. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Terceira questão. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se... Quarta pergunta. Em caso de sinistro com vítimas presas em ferragens, qual dos telefones abaixo deve ser acionado preferencialmente? Quinta pergunta. Sistema que tem como finalidade evitar o desgaste das peças do motor chama-se... Última questão. Nas estradas onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Primeira pergunta. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam... Segunda pergunta. A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam principalmente em... Terceira pergunta. A má conservação e a regulagem inadequada dos veículos automotores contribuem principalmente para... Quarta pergunta. A peça que tem a função de fornecer energia para o motor de arranque chama-se... Quinta pergunta. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete... Última questão. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos. Primeira pergunta. O condutor que dirige com segurança é aquele que... Segunda pergunta. Melhoram a percepção do condutor e separam as faixas de trânsito. Terceira questão. A placa A14 adverte que você vai encontrar... Quarta questão. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para a regulação de fluxos de sentidos opostos é... Quinta questão. O aparelho usado para imobilizar o pescoço quando há suspeita de fratura na coluna é... Sexta questão. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais será de...
Primeira pergunta. Qual placa é parada obrigatória? Segunda pergunta. Qual placa é passagem sinalizada de pedestres? Terceira pergunta. Qual placa significa aeroporto? Quarta pergunta. Qual placa é posto de gasolina? Quinta pergunta. Qual placa é proibido buzinar? Última pergunta. Qual placa é semáforo à frente? Primeira pergunta. O condutor que tem a atenção desviada por elementos como a conversa, música, objetos, expondo-se desnecessariamente a riscos, é... Segunda pergunta. As infrações previstas no CTB são de natureza. Terceira pergunta. São vias terrestres urbanas e rurais, exceto... Quarta pergunta. Legislar sobre trânsito e transporte compete privativamente. Quinta questão. São categorias de habilitação previstas no CTB. Última pergunta. Dos tipos de combustíveis usados nos veículos, qual o que tem zero de poluição? Primeira pergunta. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete. Segunda pergunta. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos. Terceira pergunta. A frase ultrapasse sempre pela esquerda faz parte das placas. Quarta pergunta. Qual placa significa alfândega? Quinta questão. O sistema que tem como finalidade evitar o desgaste das peças do motor chama-se... Última questão. Nas estradas onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Primeira pergunta. Se o candidato à habilitação for reprovado no exame de direção veicular, ele só poderá realizar novo exame após... Segunda questão. Dirigir um veículo reprovado na inspeção de emissão de poluentes caracteriza uma... Terceira pergunta. É considerado crime de trânsito. Quarta pergunta. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao...
Quinta pergunta. A placa de sinalização de trânsito significa? Última pergunta. A placa de sinalização de trânsito significa? Primeira pergunta. Quando o agente de trânsito emite um silvo breve, está indicando? Segunda pergunta. Um condutor dirige sob forte chuva, ocasionando a parada forçada. Essa condição adversa do... Terceira pergunta. Sobre direção preventiva, é correto afirmar? Quarta pergunta. Qual o procedimento que pode prejudicar o meio ambiente na condução de um veículo? Quinta pergunta. Em uma rotatória não sinalizada, a preferência de passagem será do veículo. Última questão. O que fazer em caso de penumbra?